noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Quero desde já agradecer a oportunidade de ser lembrado em meio a tantos ministros da Palavra de Deus. É realmente um privilégio. Mas para quem não me conhece, sou o supervisor Kleber, casado para sempre com a supervisora Aida. Estamos acompanhados da nossa bênção, uma das nossas maiores bênçãos que o Senhor tem nos concedido, nosso filho Natan. E quero dizer que sou apaixonado por essa visão, apaixonado por essa visão celular. E realmente, de fato, através dessa visão é possível a gente ver Deus agir, Deus manifestar a sua glória. É possível ver Deus saqueando o inferno e povoando o reino dos céus, e saber que nós somos instrumentos para que o Espírito de Deus possa fluir, para que as manifestações da sua glória alcance os lares, alcance os perdidos. Motivo de nós sermos constantemente gratos a Ele, porque ver as pessoas sendo transformadas, tendo a oportunidade de redirecionar a sua vida, é algo muito gratificante. E quero dizer também que nós compartilhamos dos mesmos sentimentos, das mesmas ideias, da mesma vontade, porque estamos com um trabalho ali no Jardim Dunker, Jardim Penha, e logo, logo, em nome de Jesus, nós estaremos assim como vocês, precisando ampliar, quebrar as paredes aí, porque verdadeiramente é possível presenciar e ver que o inferno tem sido saqueado aqui em Sapopemba. Glória a Deus por isso. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, abrisse em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Amém? Todos acharam? Não? Então nós aguardamos mais uns minutinhos. Trago também um abraço, e a paz do Senhor do nosso pastor Júlio e pastora Beth. São homens, um casal, um homem de Deus e uma mulher de Deus que tem nos direcionado aí para a obra do Senhor, tem ajudado a gente a edificar vidas na presença de Deus, e tem nos ajudado também a estar cada vez mais indo aí a um nível mais profundo de comprometimento com a obra de Deus. Então, trago um abraço e a paz deles. São pessoas especiais que moram, são referências, uma referência para mim. São meus discipuladores. E todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Essa palavra ela é uma palavra que me fala muito, aos nossos corações. O apóstolo Paulo aqui, ele dá uma resposta,
aos gnósticos, aos judeus que na época faziam oposição ao evangelho genuíno. E sabemos que o núcleo, o centro, né, da ministração do apóstolo Paulo, ela se baseia na obra da crucificação, na obra da ressurreição, na obra, né, de Pentecostes. Então o apóstolo Paulo, ele, quando escreve aos Colossenses, ele escreve para dar uma resposta, e ele frisa bem a questão de como assim vocês recebestes, também andai. E muitas vezes nós percebemos que é possível, né, identificar que existe um abismo entre essas duas palavras, receber e andar. E um desses abismos é a falta de conhecimento. Tem uma ilustração que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim, que certa vez um discípulo perguntou ao seu mestre qual era o valor da verdade. O mestre então deu-lhe o seu anel e pediu-lhe que fosse a uma loja bem simples, para tentar trocar um anel por uma moeda de prata. O discípulo foi e voltou, dizendo que o máximo que lhe havia oferecido pelo anel eram umas moedas de cobre. O mestre mandou que ele fosse à melhor joalheria da cidade. O discípulo foi e voltou surpreso, dizendo que lá haviam oferecido 100 moedas de ouro pelo anel. O mestre então concluiu: esse é o valor da verdade. A verdade somente tem valor para quem a conhece. Então, é possível perceber que esse abismo, muitas vezes, é a falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento, ela constantemente, ela impede com que nós venhamos andar com Cristo. Recebemos, mas pelas adversidades da vida, pelas hostilidades, porque hoje na sociedade, a igreja, ela enfrenta uma hostilidade constante pelas pessoas que não tiveram ainda, infelizmente, a revelação da palavra de Deus. É possível identificar que muitas vezes essa hostilidade, ela se levanta para impedir com que nós continuemos a nossa caminhada. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses dizendo da importância de andar com Cristo. Os gnósticos, eles questionavam, dizendo que Jesus não era Deus, porque sendo Deus, ele não poderia ser humano. Sendo humano, ele não poderia ser Deus. E os judeus, né, o judaísmo na época, questionava, dizendo que Jesus era apenas um mediador como tantos outros. Mas o apóstolo Paulo, né, ele dá uma resposta bem clara aos Colossenses, dizendo que, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é o próprio Deus. Um Deus que nos amou de tal maneira que deu aquilo que ele tinha de melhor. E por onde eu passo, eu gosto sempre de repetir esse capítulo e esse versículo. Eu gostaria que quando vocês se lembrassem de mim, né, vocês lembrassem do supervisor, que aonde está, sempre fala desse versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que foi um divisor de águas na minha vida. Porque mesmo estando distante, longe da presença de Deus, eu repeti esse versículo porque foi um versículo que me marcou. Foi um versículo que muitas vezes me fez lembrar, né, e contra-atacar
Evangelho. Porque mesmo estando distante, mesmo estando fora do Evangelho, eu sempre defendia. Parece que é algo estranho você viver, né? Falar algo e não viver aquilo que você fala. Mas era um amor, esse amor que sempre me envolveu, mas por muito tempo eu não dei o devido valor, porque me faltava conhecimento. E a falta de conhecimento, ela é um abismo que devemos buscar. A falta de conhecimento é algo que devemos acabar com essa falta de conhecimento. Buscar o conhecimento. Buscar uma busca incessante. Nós sabemos da história, né? Ao lermos da palavra de Deus, sabemos da história de Ana, que orou incessantemente, abundantemente, chorando, e encontrou, né, a dádiva divina através da sua oração. Sabemos também que Jacó, no vale de Jacó, ele se encontrou ali, né, com Deus, e mesmo estando, né, mediante a dor, ele não desistiu. São pessoas que deram exemplos para que nós venhamos buscar para que a falta de conhecimento não venha impedir com que andemos com o Senhor. Fala para o seu irmão aí, não desista. Não desista. Olhe bem para o seu irmão mais uma vez, fala para ele, não desista. Não desista. Mais uma vez, não desista. Eu acredito que as pessoas elas aprendem pela repetição. A repetição ela leva à perfeição. E muitas vezes eu chego até a incomodar, porque eu não ouço apenas uma vez só o louvor, eu ouço várias, né? E aí eu vou memorizando. E foi dessa maneira que esse versículo, João 3,16, me impactou e me fez a diferença na minha vida. Então, Ana, Jacó, no vale de Jaboque, o cego Bartimeu também, por várias vezes clamou ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão que o cercava tentava censurar ele, mas ele não desistiu e não perdeu a oportunidade, né? Ele não perdeu a oportunidade naquele momento. Ele não abriu mão de construir uma experiência com Deus, de construir algo significativo que trouxesse fundamento espiritual para a sua vida. Então são experiências que nós devemos adquirir, experiências significativas, assim como Ana, assim como Jacó, assim como o cego Bartimeu, e assim também como aquela mulher sírio-fenícia, pois a seu respeito está escrito que não desistiu de buscar a Jesus em favor de sua filha, mesmo após sendo humilhada, dizendo ao Senhor: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas das mesas que caem do seu Senhor. Então ali, através daquela humilhação, daquele sofrimento, ela não desistiu. E que você nessa noite, em nome de Jesus, não venha desistir, porque muitas vezes Deus pode usar até o seu sofrimento, até o nosso sofrimento, para manifestar a glória dele. O cativeiro, né? Israel e Judá esteve no cativeiro. Isso é uma prova que Deus permitiu que a dificuldade viesse para aquele povo e que para que eles buscassem mais firmemente ao Senhor. Essa busca que nós devemos colocar na nossa vida. Essa perseguição objetiva. Uma perseguição objetiva em conhecer o Senhor, em buscar a conhecê-lo
cada vez mais, a ir ao nível mais profundo de intimidade com Deus. A hostilidade do mundo, a adversidade do mundo, esse sistema que muitas vezes nos condena por estarmos aqui dedicando o nosso tempo para agradecer, para buscar, para fazer um propósito. Eu tenho como regra, como disciplina na minha vida, todas as vezes que tem um culto, eu sempre procuro fazer um propósito para o Senhor. E tenho adquirido experiências significativas. Eu não sei de que maneira você chegou aqui hoje. Não sei se você veio com o desejo de decidir, de desistir. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, a revelação do Espírito Santo de Deus, a plenitude que habita corporalmente nele, será revelada sobre a sua vida. Você crê nisso, amado? Então, aplauda o Senhor. Glória a Deus. E através dessa busca, nós vamos adquirindo experiências com o Senhor. Experiências que, nessa caminhada de andar com Ele, muitas vezes Deus pode, como eu já havia dito, usar do nosso sofrimento para a sua glória. E eu lembro que quando nós iniciamos o culto lá no Jardim Não, foi com um propósito para que Deus pudesse restaurar a saúde da nossa anfitriã. Ela falou: Cleber, meu pai está enfermo, vamos lá fazer um culto para que Deus possa restabelecer, restituir a sua saúde. Falei para ela, vou pedir permissão para nossos pastores, mas por mim a gente vai, está fechado. Foi isso que aconteceu. Eles liberaram a gente. Chegou no sábado, no primeiro sábado que nós iniciamos ali o nosso culto, o pai da anfitriã estava enfermo, internado, e naquele dia nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, decretamos ali a vitória em nome de Jesus, que a saúde dele seria restabelecida. Mas acabou o culto, fomos todos embora para os nossos lares. Chegou no domingo de manhã, um dia lindo, eu lembro como se fosse hoje, e às 10 horas da manhã recebemos a ligação que o pai da anfitriã havia falecido. Eu não sabia eu não sabia o que fazer. Eu não sabia de que maneira eu iria voltar ali para dar continuidade naquela aliança que nós tínhamos iniciado. Porque a gente está à frente do trabalho e muitas vezes a gente quer que Deus age como nós queremos. Nós queremos colocar o nosso eu, o nosso ego, queremos decidir por Deus, mas Deus vai nos capacitando, Ele vai nos ensinando que os pensamentos dEle, que a vontade dEle são infinitamente maiores que a nossa vontade. Eu sei que chegou no próximo culto, os pastores estavam comigo, nós oramos, e eu não entendi o porquê havia acontecido aquilo. Eu esperava que a cura realmente pudesse ter alcançado a vida dele. Fiquei frustrado por conta das minhas limitações, mas se passaram alguns meses, e eu perguntava para Deus, por que Deus isso havia acontecido? Ia para a igreja sempre fazendo um propósito com Deus, para que Deus me respondesse. E ao voltar numa casa de paz, depois de alguns meses, na irmã da nossa anfitriã, ela estava no hospital junto com o pai dela.
aceitado a Jesus, ela ainda não havia se rendido ao Senhor. E foi quando ela, no segundo dia da casa de paz, ela começou a contar o que tinha acontecido naquele hospital. E ela falou que minutos antes do pai dela falecer, ela contou que o pai dela chegou até a janela e declarou: Jesus Cristo, tu és o meu Senhor. Jesus Cristo, tu és o meu Senhor. Jesus Cristo, tu és o meu Senhor. Por 3 vezes aquele homem havia declarado que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Nas minhas limitações eu queria cura, só que Deus tinha algo maior. Deus estava preparando ele para algo maior, que a salvação só quem pode dar é Ele. Então naquele momento, o meu sofrimento, o sofrimento da irmã, da nossa irmã, da filha dele, foi para a manifestação da glória dele. Glória a Deus por isso. E foi ali naquele momento que eu comecei a entender que muitas vezes a nossa falta de conhecimento é um abismo que impede com que a gente possa caminhar e andar com Ele. Mas é necessário a gente saber quem é Cristo. Saber quem é Cristo. Porque verdadeiramente, quando nós conseguimos identificar quem Ele é, nós somos levados a um nível mais profundo de intimidade. Nós somos levados a uma intimidade na qual nós vemos que a glória de Deus se manifesta, aonde que o inferno ele é saqueado, como eu sempre falo. E o inferno sendo saqueado, amados, famílias são restauradas, vidas são libertas, e acontece a transformação, e só quem pode dar é Cristo Jesus. Amém? Saber quem é Cristo é necessário, porque vivemos num tempo de tolerância com o erro e intolerância com a verdade. Hoje a virtude das pessoas não estão nos seus acertos, mas estão em corrigir as suas rotas, em reconhecer os seus erros, em reconhecer que errou. Naquela situação eu fiquei tão constrangido na presença de Deus, que eu me humilhei na presença dele. E eu passei a entender que andar com Ele é algo que vai além das minhas limitações, que vale a pena continuar uma caminhada constante e de intimidade com Ele. Eu lembro que muitos anos, né, já são aí 6 anos que nós estamos na presença do Senhor. Eu lembro que quando nós iniciamos a caminhada, a minha esposa ela já estava indo para o Evangelho, sempre orando e intercedendo pela minha vida. Eu lembro que chegou um momento que muitas vezes eu ia buscá-la na igreja, só que falava para ela: olha, liga para mim, a hora que acabar o culto você me liga, porque aí eu te pego, deixo em casa. E na realidade a minha intenção ali naquele momento era continuar vivendo a vida que eu queria viver. Eu estava me enganando a mim mesmo, viciado em jogos, viciado em bebidas. Eu sou um ex-alcoólatra. Quanto mais eu bebia, mais eu queria beber. Hoje estou aqui porque sou fruto da oração, sou fruto da intercessão da minha família, sou fruto da intercessão das pessoas que têm um compromisso com Deus, são discípulos comprometidos, e é isso que eu quero ser também, um discípulo comprometido principalmente com a oração. A oração, ela está para nós hoje, eu costumo dizer, assim como um oxigênio. A oração é o oxigênio da nossa vida espiritual. A oração está para nós assim como na batalha, assim como o nosso
estou aqui, eu tenho certeza que tem alguém que pode vir na sua mente, algum familiar, alguém que esteja na mesma condição que eu estava, mas eu tenho certeza que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Eu creio no poder da oração, eu sou o resultado disso. Então, naquele momento, quando eu ia buscar a minha esposa na igreja, ela chegou um dia, isso aconteceu várias vezes, e chegou um dia que eu parei o carro na frente da igreja. Ela não tinha ninguém mais na igreja, né? Estava só o pastor, melhor dizendo, estava só o pastor e umas 2, 3 pessoas lá dentro. E a maioria dos membros já tinham ido embora. Quando ela veio até o carro, falou: Cleber, o pastor quer falar com você. Pensa no cara bravo. Para que você foi falar que eu estava aqui? Eu louco, querendo voltar a saciar o meu desejo carnal. Mas a carne, ela dá prazer, né? Mas ela nos lança num cativeiro, nos lança em situações cada vez mais distantes de Deus. Então, naquele momento que ela falou que o pastor queria falar comigo, eu fiquei nervoso. Eu queria continuar alimentando a minha carne, eu queria continuar alimentando os meus vícios. Mas chegou um certo momento que isso foi quebrado e rompido. Porque naquele dia, eu entrei dentro daquela igreja, entrei não querendo entrar, fui falar com aquele pastor não querendo falar. Mas quando eu cheguei na presença do pastor, havia uma atmosfera totalmente diferente. Tinha uma intervenção divina naquele lugar que eu fiquei constrangido, porque o efeito daquelas substâncias que estavam sobre o meu organismo, por alguns instantes foi embora, e aquele lugar estava tomado pela presença de Deus. E aquele pastor me chamou num amor tão grande. Eu fui não querendo ir, mas quando ele olhou para mim, ele exalava a presença de Deus. Ele exalava a manifestação e a glória da presença de Deus. Que eu fiquei totalmente desarmado. Ele falou: Cleber, tudo bem com você? Como você está? Me deu um abraço, me chamou assim de uma maneira tão especial, que eu abracei ele, e aquela atmosfera diferente me contagiou. Ele olhou para mim assim e falou: Cleber, eu posso fazer uma oração por você? Quem é que iria falar não para ele? Quem é que iria falar para ele: ó, pastor, agora não dá? Se a presença de Deus se fazia naquele lugar. Ele perguntou para mim, eu sem resposta para dar, balancei a cabeça e falei: pode, constrangido. Ele orou não mais do que 5 minutos. Ele acabou a oração. Quando ele acabou a oração, ele olhou para mim assim e falou: Cleber, Deus me deu uma visão com você. Deus me mostrou ele te tirando do fundo do poço, te levantando, quebrando as correntes que estão te prendendo, te lavando, te levantando e te trazendo para a presença de Deus. Glória a Deus. Aquele dia foi um dia que me marcou. Foi um dia que eu fui tomado por algo sobrenatural, que fez com que trouxesse sobre a minha vida um fundamento espiritual, que despertou em mim um desejo de andar cada vez mais na presença de Deus. Eu tenho certeza que na sua mente, na sua memória, vem alguém que esteja nessas condições, no fundo do poço, lamaçal do pecado, aprisionado pelos vícios, acorrentado por algo maligno. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo sobrenatural. Deus tem o poder de quebrar as correntes, de transformar, de levar a graça dele, de levar o arrependimento genuíno,
Porque nessa caminhada, amados, muitas vezes, quando nós não temos um fundamento espiritual, não temos algo significativo para estruturar a nossa caminhada, o nosso andar, e andar significa avançar, andar significa ir à frente, andar com Cristo significa construir algo significativo na presença dEle, pedir para que Ele construa experiências na vida dele. Eu tenho certeza que naquele momento que Ele me proporcionou esse fundamento espiritual, as dificuldades, as adversidades que vêm e que acontecem, elas não são suficientes para nos fazer desistir. E assim será, e tenho certeza, se não é, assim será também na vida de vocês. Você crê, amado? Amém. Amém, eu também creio. Creio porque o Senhor tem nos dado experiências em lançando a semente, em falar do amor dEle, em permanecer na presença dEle, em levar a palavra dEle. O apóstolo Paulo diz que ele era um homem religioso, que ele era um homem aprisionava as pessoas, mas o seu passado em nenhum momento fez com que ele perdesse o fundamento da luz que ele viu na caminhada. E ele diz que viveu fariseu, ele viu uma luz, ouviu uma voz, não foi desobediente e permaneceu até o final. Sem dúvida, essas são 5 frases que resumem a vida de Paulo e resume também a vida de qualquer pecador, resume também a vida de qualquer pecador que crê em Cristo, resume a vida de qualquer pecador que se arrepende, que é alcançado pela maravilhosa graça, essa graça que é imerecida. Qualquer pecador que se arrepende, que busca servir ao Senhor, ele prossegue cada vez mais, assim como o apóstolo Paulo. Se levantaram grandes dificuldades, se levantaram homens para tentar matá-lo, mas o fundamento espiritual da vida dele, a caminhar, o andar com Cristo, o prosseguir em conhecer a vida. Quando vai iniciar uma batalha, uma casa de paz, eu ouço algumas pessoas dizer: olha, Cleber, nesse ciclo eu vou descansar, porque eu vou fazer algo que eu preciso, vou dedicar meu tempo para outra coisa. Sempre tem alguma justificativa. Em momentos de guerra, meu amado, você tem que estar na batalha. No momento que se levanta uma batalha, é necessário você estar envolvido. Eu costumo dizer que cada vez mais que eu me envolvo com a obra de Deus, cada vez mais eu me aproximo de Deus. Então, quando há uma batalha, não faça assim como o rei Davi naquele momento ele fez. Resumindo, ele caiu no seu pecado, ficou 1 ano tentando esconder isso, mas o Senhor enviou o Natan, o profeta Natan, e o profeta Natan chegou ali para contar uma história para ele, e falando para ele que havia 2 homens, um rico e um pobre, contando uma história que o rico tinha muitas ovelhas, e o pobre tinha apenas uma cordeirinha, e dessa cordeira ele comia junto com ela, ele bebia junto com ela, e ao chegar um viajante, aquele homem rico, em vez de pegar das suas ovelhas, porque ele tinha várias ovelhas, ele pegou aquela única ovelha e falou e Natan falando ali para o rei Davi, imediatamente o rei Davi se levantou o seu furor e ficou indignado com aquela situação. Natan
portador da verdade. Natan sabia qual era o valor da verdade que ele estava levando ali. Porque o rei Davi, sendo rei, ele podia muito bem naquele momento mandar matar Natan, mandar dar um fim em Natan, mas não foi isso que aconteceu. O rei Natan, o profeta Natan, com a autoridade de Deus, falou aquela verdade quando Davi manifestou a sua indignação com aquele homem, dando a sentença que aquele homem haveria de ser 4 vezes condenado. O profeta Natan falou para ele: rei Davi, você é este homem. Você é este homem. Nessa nossa caminhada, andar com Cristo, é necessário a gente conhecer o valor da verdade. O valor da verdade, amados, muitas vezes vai fazer com que você faça com que as pessoas tenham a sua vida redirecionada, fazer com que elas reconheçam os seus erros. Mas para isso é necessário conhecer a verdade, é necessário saber quem é Cristo, saber qual é o lugar que você ocupa em Cristo Jesus, saber o que você tem em Cristo Jesus. E era isso que o profeta Natan tinha naquele momento. Ele sabia a importância do valor da verdade, porque ele conhecia o Deus que ele servia. E o rei Davi, ouvindo aquela verdade, ele teve a oportunidade de se humilhar, de reconhecer os seus erros. E como eu disse, a virtude dos homens hoje não está nos seus acertos, mas está em reconhecer os seus erros e redirecionar as suas rotas, em corrigir as suas rotas. E foi isso que o rei Davi fez. Ele se humilhou na presença de Deus, mas não evitou com que a consequência daquele seu pecado o alcançasse. Nós sabemos que a mesma sentença que ele decretou 4 vezes mais veio sobre a sua vida. O bebê que ele orava e intercedia morreu. Absalão havia matou Aminon, que havia arruinado a vida de Tamar. Depois Joabe matou Absalão e Benaia matou Adonias. Então, amados, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas nessa caminhada, andar com Cristo. As casas de paz, elas são importantes, porque nós conseguimos ter experiências com Deus, como eu tenho dito. É importante saber esse valor da verdade, saber quem é Cristo, diminuir essa distância que existe entre receber e andar. Isso só é possível quando você consegue conhecer o valor da verdade. E Cristo é a videira verdadeira, Ele é a verdade. A verdade só é possível ser lançada quando você conhece. Conhecendo essa verdade, não podemos negar, não podemos omitir. Eu sempre falo que eu sou militante do Evangelho hoje e milito constantemente. Eu, antes de vir para o Evangelho, eu era militante político. Eu fazia parte de um sindicato e era atuante. Eu constantemente fazia intervenções. Eu constantemente vivia visitando os lugares para mobilizar as pessoas para poder fazer uma ação. Mas hoje eu procuro fazer melhor. Eu procuro me posicionar. Eu procuro cada vez mais estar sendo um instrumento nas mãos do Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei as experiências que Ele construiu na minha vida, Ele que tem construído. E nada paga, amados, ver uma vida, uma alma ser transformada pela presença de Deus. E é isso que nós estamos vendo nas casas de paz. Casa de paz é momento de batalha, é momento onde nós estamos ali batalhando constantemente
Por isso que eu digo sempre, eu milito, faço a minha militância hoje no Evangelho, porque eu creio que Jesus Cristo, através de Jesus Cristo eu encontrei uma nova vida. Através de Jesus Cristo, Ele redirecionou, me deu uma nova oportunidade. Me deu uma nova oportunidade. Eu digo sempre, não quero desistir. Não vou desistir. Talvez nessa sua caminhada tenham tido pessoas que venham falar algo para você desistir. Pessoas que tentam desmotivar você nessa nova caminhada sua, nessa nova aliança, nessa nova direção que Deus tem te dado. Mas eu tenho certeza que o Senhor nessa noite quer que você receba a plenitude da presença dEle. Quer que você continue caminhando constantemente e caminhando nesta batalha que conduz a gente à vida eterna, nos conduz à vida eterna. Eu lembro de um homem de Deus, João Wesley, e ele fala, estudando um pouco sobre a história dele, ele fala sobre um sonho que ele teve. Ele teve um sonho que ele viu uma multidão caminhando em direção ao inferno. E ele se aproximou e perguntou se havia ali metodistas, se havia algum metodista entrando no inferno. Aí responderam para ele, vários, porque João Wesley, ele é o fundador do metodismo. E aí, no seu sonho, ele perguntou, tem batista? O pessoal respondeu para ele, bastante. Tem assembleanos? Tem muitos. E repentinamente ele foi levado no seu sonho até as portas do céu. Chegando à porta do céu, ele perguntou, quem está aí dentro? Quem está aí dentro? Aí ele reproduziu a mesma pergunta. Tem algum metodista? Aí o pessoal respondeu, nenhum deles. Tem algum assembleano? Também não. Tem algum batista? Também não. Aí ele, curioso, perguntou, quem é que está aí? Quem é que está aí dentro? Aí responderam para ele, quem está aí dentro são aqueles que nasceram de novo. São aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de nascer de novo. Então, amados, o que nos une é essa oportunidade que Deus nos dá de nascer de novo, de reconstruir a nossa história, de continuar a nossa caminhada. E sem dúvida nenhuma, o que resume a nossa história é a esperança que nos dá que um dia todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, elas serão cessadas, porque há um lugar de descanso, há um lugar aonde nós teremos descanso em Cristo Jesus. E Jesus nos diz, você quer um caminho de verdade? Siga-me. Quer aprender a viver? Ouça-me. Quer viver de verdade? Então venha comigo e obedeça tudo aquilo que eu mandar, porque eu sou o Senhor da vida e tenho nas mãos toda a autoridade, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Eu creio nessa verdade absoluta, que Cristo tem o melhor para nos dar. E hoje, o que você pode fazer com essa verdade absoluta? O que você pode fazer com essa verdade aqui e agora? Infelizmente nós imaginamos, pensamos, isso acontece muito, que a espiritualidade ela não pode ser alcançada. Ela é algo separado, preparado só após a nossa morte. Não, mas é possível nós vivemos isso hoje. É possível nós vivemos como cristãos, tendo uma espiritualidade
significativa. Porque o que Jesus vem anunciar entre nós é uma dimensão da vida, né, espiritual disponível, aqui e agora. Por isso que ele nos diz: quer viver? Ouça. Quer aprender a viver? Siga-me. Quer ter uma vida de verdade? Então venha, caminhe comigo, ande comigo, porque eu tenho toda a autoridade. Eu sou capaz de construir com você experiências significativas. Então hoje, amados, estou concluindo. Hoje, amados, é importante que a gente possa venha andar com Cristo, andar em Cristo, que você é salvo pela fé. Portanto, ande pela fé. Como é salvo pela palavra, ande de acordo com a palavra. Como é salvo pela obra do Espírito Santo, ande com o Espírito Santo de Deus e não desista dessa caminhada. Ande com Ele, porque você recebeu algo genuíno, você recebeu algo espiritual sobre a sua vida. Eu espero que essa palavra, em nome de Jesus, nessa noite, possa encontrar resposta no seu coração. Que essa palavra de fé possa encontrar resposta no seu coração. E que essa resposta possa ser que você nunca venha a desistir. Que você possa andar em Cristo, crescer em Cristo, aproximar de Cristo cada vez mais. Que você tenha suas raízes aprofundadas na riqueza da palavra de Deus e regada através do poder da oração. Se coloque de pé, por favor. Vamos adorar o Senhor com louvor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e declarasse ao Senhor que assim como você recebeu a palavra, você deseja andar, porque assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andar em Cristo, regados na presença dEle, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Feche seus olhos, amado.
desistir aí, dá um glória a Deus, vem alto. Assim, eu não desisto. Eu não desisto. Da sua família. Da sua família. Eu acho que eu não expliquei hoje. Eu não desisto. Eu não desisto. Da sua família. Da minha família. O que aconteceu com vocês hoje? Da sua família. Eu não desisto. Da sua casa. Eu não desisto. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, assim como nós lemos na sua palavra, e ela precisa ser enraizada em nós, ela precisa penetrar, precisa produzir resultado. Hoje, Pai amado, o que é mais fácil é desistir, é abandonar, é parar. Se o casamento hoje está ruim, você aprende na mídia, na novela, com os amigos, com os familiares, que é melhor desistir, vamos tentar outro. Mas Deus está te dizendo essa noite, não desista. A família talvez não é de acordo com o seu sonho, então muitas vezes você perde a sua rédea, você não está mais no controle, e muitas vezes é melhor desistir, é melhor cada um ir para um lado. Mas hoje está dizendo para você, não desista. O seu ministério, muitas vezes Deus te resgatou, Deus te curou, Deus te limpou, assim como foi o testemunho do supervisor. E vão vir situações para você desistir, para você parar, para você alimentar a sua carne, para alimentar os seus prazeres. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa terra, esse mundo é algo muito limitado, vai acabar, mas o que Deus ele tem é a vida eterna, é algo que não tem fim, e eu não desisto. É a palavra de Deus que está dizendo isso. O versículo 13, olha o que diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou das transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, diga assim, Jesus removeu. Jesus removeu. Pregando na cruz. Pregando na cruz. Tudo aquilo que te aponta, que te retorna ao seu passado, aquilo que era dívida. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele está dizendo: Jesus removeu, Jesus removeu. Não desista. Se está pensando em desistir, olhe para a cruz. A escrita está lá. E ele continua dizendo que aquele ato foi público, e grandes espectadores o observou. Você é um pequeno cristão, você tem a presença de Deus, ela está na sua vida. Glória a Deus. Mas muitas vezes é melhor desistir. Fala assim, mas hoje não. Hoje não. É aqui agora. É aqui agora. Balança o seu irmão e fala assim, é aqui agora. É aqui agora. Não desista. Não desista. Não, dá uma encarada nele e fala, não desista. Não desista. Somos militantes. Fala assim, nem PT, nem PSDB, nem PMDB, agora é JC. Agora é JC. Com Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor. Nós vamos fazer aqui um corredor de fogo. E talvez área da sua vida está dizendo, desista, para, deixa pra lá. Deixo não. Na minha casa não. Na minha saúde não. Na minha vida não.
na cruz. Jesus mudou a sua história. Se você resistir, pode ser tarde demais. Você vai